Salve galera, tudo bem com vocês? Na cidade de Itajaí, Santa Catarina, tem acontecido uma polêmica que não é exclusivo daqui, mas acontece em vários municípios pelo Brasil afora, que é a questão da pessoa em situação de rua. Recentemente, Itajaí ficou nacionalmente conhecida porque uma operação clandestina expulsou algumas pessoas em situação de rua da nossa cidade, e aí eu gravei um vídeo, e esse vídeo trouxe uma polêmica que eu vou falar exatamente sobre isso agora, porque ele deu o que falar. No vídeo, eu fiz provocações, pedi investigações dos órgãos competentes a respeito do que eu havia falado, e o Robson Coelho respondeu, eu não sei se por conta do meu vídeo ou não, mas fez lá na rede social dele a divulgação de um vídeo falando sobre as pessoas em situação de rua. E é sobre esse vídeo que eu quero comentar agora com vocês. Bom, para quem quiser encontrar o vídeo, tá lá nas redes sociais dele, eu não vou trazer trechos aqui, simplesmente eu vou citar algumas imagens que eu printei do vídeo para trazer alguns comentários. O primeiro deles é que o Robson, um cara que se propõe a ser prefeito de uma cidade, ainda não entendeu a diferença entre morador de rua e pessoa em situação de rua, porque ninguém quer morar na rua, isso é uma falácia que precisa ser desconstruída, e aí no vídeo dele ele já começa falando dos moradores de rua. Então o Sr. Robson tá errado, não podemos falar assim, são pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. E daí o Robson no vídeo dele diz que essas pessoas estão aumentando cada vez mais, é óbvio, isso ninguém precisa ser expert para ver, e tem, na verdade, consequência do governo Bolsonaro. Aí vem gente dizer, tudo é culpa do Bolsonaro. Gente, eu não quero nem falar hoje em dia Bolsonaro, a pessoa específica em si, mas de todo um sistema, um projeto de governo que foi colocado e que provocou dentro do nosso país o aumento da desigualdade social. Isso os números mostram, e quanto maior a desigualdade social, mais pessoas entram em situação de vulnerabilidade e de rua. Então é claro que esses números aumentaram. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, temos em torno de 236 mil pessoas em situação de rua no país. A verdade é que por mais que as pessoas digam por aí aquela balela, ele é morador de rua porque quer, gente, isso não existe. Ninguém quer viver em situação de rua. A ampla maioria delas tem problemas com vícios, tem problemas de saúde mental, e aí a gente tem que fazer aquela pergunta para começar esse debate, o que levou aquela pessoa a estar em situação de rua. E a gente precisa diferenciar também o que é a pessoa em situação de rua, o que é a pessoa que comete crime nas ruas, porque independente da vulnerabilidade ou não da pessoa, o nosso país tem leis, tem regras que valem para todos, e daí a galera vem, mas todo morador de rua comete crime, isso, aquilo. Gente, isso não é verdade. A pessoa cometeu o crime, ela precisa ser responsabilizada pelos seus atos. Para isso, nós temos Constituição, temos leis, e elas precisam ser validadas. Agora, a gente não pode colocar tudo isso na mesma situação comum e querer sair por aí julgando todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma Constituição Federal, e nessa Constituição diz no seu artigo 6º que todo brasileiro tem direito à moradia. Ainda no seu artigo 1º, isso é mais importante ser colocado, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Gente, isso é regra, deveria valer para todo mundo. A gente sabe que não é o que acontece, mas o cara que quer se propor a ser um prefeito, um deputado, um vereador, o cara que quer entrar nos meandros da política precisa estar ciente que nós somos um país democrático e que as regras e que a nossa Constituição precisa ser seguida, e é por isso que ele deve lutar para todo brasileiro. E aí vai ter gente que vai vir nesse vídeo e com certeza fazer aquela famosa frase simplista, que o bolsonarista gosta de fazer isso, né? Simplificar as coisas como se tudo tivessem soluções fáceis, e vai dizer aquela máxima, não gostou, leva para casa, cuida pra ti, se tá na porta da tua casa, tu que cuida. Gente, de novo, é dever do Estado acolher o ser humano. Aquela velha máxima de que direitos humanos ajuda ou apoia bandido, também não é verdade, que tem que ser desmistificada. Direitos humanos, o próprio nome já diz, direito para o ser humano. Vale para todo mundo. O cara cometeu um crime, ok, vai ser responsabilizado e punido pelos seus atos dentro do que a legislação manda, e ele é um ser humano que precisa ter os seus direitos garantidos. Mas ele não garantiu o direito da pessoa. Não é essa a discussão. Será que você está pronto para ter maturidade, para entender o que é uma sociedade evoluída? Para a gente entender que o direito de todo ser humano precisa ser resguardado? Por isso que a gente tem regras, leis, direitos e deveres? Inclusive, vocês podem não saber, mas uma das situações que os órgãos de proteção à vida e dos direitos humanos mais atuam é dentro das corporações policiais. Vocês sabiam disso? Hoje nós vivemos em um país no qual a tropa, como os bolsonaristas gostam de falar, né? A tropa, como se eles apoiassem, encorajassem e valorizassem os policiais. Mas eu duvido que algum bolsonarista saiba que hoje no país a quantidade de mortes dos policiais por homicídio é maior do que as em confronto. Dados da Secretaria de Segurança dos Estados. E é nesse ponto que entram os direitos humanos, apoiando o ser humano policial, assim como apoiando as famílias desses policiais. A verdade é uma só, gente. Ninguém pode estar acima da lei. A gente tem regras que têm que ser cumpridas. No vídeo, o Robson Coelho também diz o seguinte, que os moradores de rua atrapalham as pessoas que querem seguir a sua vida com dignidade e respeito. Robson, alô? A pessoa em situação de rua também quer dignidade e respeito. A gente precisa pensar no diálogo e no acolhimento. É fato que nós temos um problema na nossa cidade, não só em Itajaí, como em praticamente todas as cidades do nosso país. Precisa ser enfrentado, mas com decisões técnicas, científicas e políticas adequadas. Você mesmo diz uma parte do teu vídeo que afinal eles também são seres humanos, só que fala com certo desdém que parece que nem você mesmo acredita nessa tua própria fala. Porque logo depois você vem dizendo que é preciso ter coragem para agir.
E de que coragem você está falando? A de ser um político que vai ter coragem de enfrentar o ódio, o caos, enfrentar o desrespeito e o preconceito? Ou aquela coragem de cometer atos que de repente a lei não aceita? Aí você fala também no vídeo que Itajaí sempre acolheu e recebeu as pessoas. Fato. Eu vou trazer um número daqui a pouco para vocês que mostram que Itajaí teve um aumento considerável do número de habitantes. Mas será que sempre foi acolhedor? Porque o que eu percebo nas ruas, principalmente nas regiões periféricas, são histórias e mais histórias de desrespeito, de preconceito, de injúria racial, de xenofobia, preconceito LGBT, preconceito com questões de gênero. Isso não só em Itajaí, mas em várias cidades de Santa Catarina, infelizmente tem sido frequentes. Detalhe, não estou generalizando, mas estou falando de alguns que a carapuça vai servir direitinho. Eu não sei se o povo está mais para acolhedor ou para explorador, porque se você der uma volta pela periferia, você vai encontrar aluguéis de quarto e banheiro minúsculos por R$ 1.500 por mês. Isso para mim não é acolher ninguém, é explorar as pessoas que vêm à nossa cidade em busca de trabalho, de dignidade, de respeito. Daí, gente, no vídeo Robson fala que cidadãos de bem estão sendo importunados. A pessoa em situação de rua também não é um cidadão de bem? Qual é a definição de cidadão de bem para você? O Robson Coelho é um político que parece que está se aproximando do extremismo. E eu digo isso porque, como já falei, tem muita gente que gosta dele, tem colegas meus, inclusive, que dizem que admiram ele. Mas ele fez uma escolha. Entenda um pouco dessa postura do Robson, porque em 2022, em Itajaí foram 73% dos votos para Jair Bolsonaro. A mesma cidade que elegeu em massa políticos bolsonaristas como Jorginho Melo, como Ana Campanholo, como Jorge Seife, que não tinham projeto nenhum de política a não ser serem bolsonaristas. Então é fato que um político vai se aproximar dessa ideologia para tentar ganhar votos para o ano que vem. Mas para mim, gente, ele está tendo duas posturas. Ou é interesse e estratégia se aproximar disso, só que o simples fato de ser uma estratégia já define o caráter desse cara. Ou ele realmente se tornou um cara extremista, radical bolsonarista. Isso também define caráter, ou seja, o que é hoje o político Robson Coelho, que para mim, pelo que eu conhecia de anos atrás, está bastante irreconhecível, define exatamente o caráter e postura de alguém que eu não quero como representante da minha cidade. Mas pelos comentários que seguem na postagem do vídeo do Robson Coelho, a gente entende qual é o direcionamento que se propõe numa possível candidatura. A gente vê, por exemplo, comentários como esse aqui, ó, perfil de um cara segurando uma criancinha de colo, e ele diz o seguinte, que tem que se anotar o CPF ou o rosto da pessoa, no caso em situação de rua, e qualquer coisa para dar um fim nessa pessoa. Mas o que mais chocou nos comentários é que várias pessoas citam as cidades de Chapecó e Criciúma, que aqui no nosso estado também são comandadas por políticos nessa mesma pegada de se aproximar do bolsonarismo e que tiveram posturas com relação às pessoas em situação de rua. Mas pelo comentário que se faz é o seguinte, que nessas cidades as pessoas em situação de rua estão sendo expulsas. E o Robson Coelho vai lá e diz que concorda que são bons exemplos e em momento algum corrige essas pessoas. Mais um detalhe que precisa ser investigado. Ministério Público, em Chapecó e Criciúma, pessoas em situação de rua estão sendo expulsas da cidade? É isso que está acontecendo? Como eu sempre venho denunciando aqui, Santa Catarina está se tornando um reduto de resistência bolsonarista contra a Constituição, contra regras de democracia, e o cenário do ano que vem vai ser determinante para considerar o que vai ou não acontecer com o nosso estado nas próximas eleições e nos próximos períodos. Itajaí é uma cidade que no censo de 2010 tinha 183 mil habitantes, e no último censo agora de 2022 mostra Itajaí com 264 mil habitantes, um aumento expressivo na nossa população, mas de muitas dessas pessoas que vieram e ainda não regularizaram o seu título de eleitor. E aqui eu faço um apelo, um pedido especial para quem estiver assistindo esse vídeo. Regulariza o teu título, vai atrás, transfere, coloca ele em dia, porque o ano que vem tem eleições. E a gente precisa mudar o padrão preconceituoso e extremista de alguns eleitores da cidade de Itajaí e também de Santa Catarina. Tenho certeza mais do que absoluta, gente, que essas mais de 80 mil pessoas que vieram morar em Itajaí não são preconceituosas, não são xenófobas, não são extremistas. Por isso que eu acredito que a realidade do nosso município pode mudar sim. A gente precisa pensar em políticos que tragam para nossa cidade propostas que sejam construtivas, que abracem todo cidadão, todo ser humano, que pensem realmente na nossa cidade. E no final do vídeo, o Robson Coelho pergunta qual é a sua opinião. De repente as pessoas podem falar aqui nesse vídeo, já que você apresentou a problemática, Thiago, por que não traz a solução? E eu digo para vocês, a solução ela existe, ela é extremamente complexa, não é fácil. E não é uma questão de opinião pública, no caso das pessoas em situação de rua, é uma questão de saúde pública, é uma questão de decisão técnica, científica, social, de justiça social, que a gente só vai começar a resolver isso quando a gente conseguir implementar mais educação, quando a gente conseguir implementar mais igualdade e justiça social. Infelizmente não é para agora, não existem soluções rápidas. A solução de momento ela é paliativa, é de acolhimento, e o Estado precisa abraçar, acolher e ofertar a todo ser humano a chance de ter a sua dignidade respeitada. No sentido mais amplo, a gente só vai resolver esse problema quando a gente conseguir de novo ter diálogo, ter empatia, quando a gente conseguir de novo políticos competentes que saibam desempenhar o seu papel. A gente precisa de humanidade, de humanização. Se a gente não conseguir isso, o nosso caminho é só um: a barbárie.